Oi, Marcos. Por que que você se interessou tanto para pesquisar inteligência artificial lá na década de 90? Fale um pouquinho sobre isso para mim. Olá, Deodato, é uma boa questão. A inteligência artificial pode ser utilizada, assim como tudo nessa vida, né, tanto para o bem quanto para o mal. Alguns elementos em que a inteligência artificial pode ser usada para o bem é na tecnologia, por exemplo. A gente pode utilizar máquinas de inteligência artificial, né, para realizar trabalhos pesados, ou trabalhos mecânicos, ou trabalhos perigosos, que livrariam o ser humano dessas atividades. Por exemplo, nós podemos utilizar máquinas, né, sistemas para reconhecer bombas em campos minados, geralmente postos pelo próprio ser humano, né, para evitando assim, né, que seres humanos se machuquem, tanto naqueles que pisarão nas bombas, quanto quem procurará essas bombas. A inteligência artificial também tem o seu lado importante, interessante nesses últimos tempos, nas tecnologias da informação e da comunicação, onde a gente pode, através da inteligência artificial, né, se comunicar com mais velocidade, com mais proximidade, em que se construíram instrumentos, né, aparelhos de inteligência artificial, desde telefones, notebooks, até robôs dos mais variados, para a gente poder se comunicar, para a gente transmitir informação de modo mais apropriado. Mas no meu trabalho, mais especificamente, eu utilizei a inteligência artificial na minha pesquisa, né, no sentido do uso de modelos explicativos da cognição humana, como as máquinas de Turing e as redes neurais artificiais, por exemplo. Elas servem, né, de modelos para entendermos como é que a gente pensa, como é que a gente raciocina, quais são os meios pelos quais a gente toma a decisão, né, entendendo a mente como um sistema processador de informação. Essa pesquisa tem seus alcances e seus limites, muitas máquinas não capturam efetivamente o funcionamento da mente humana, né, seja ela entendida de um modo ou de outro, mas, de alguma forma, o que me cativou realmente no estudo da inteligência artificial foi esse uso de sistemas, né, de inteligência artificial como modelos explicativos da cognição humana. Este foi o ponto central que me cativou no estudo da inteligência artificial. E ela está presente em nossa vida, né? Não tem jeito, seja na vida prática, na vida científica, na vida acadêmica, nós não temos mais como fugir da inteligência artificial. Nós temos agora que tentar capturar o melhor dela e aproveitá-la para o bem e o benefício melhor possível da humanidade e do universo como um todo. Oi, Marcos. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Deodato, tudo bem? Uma satisfação, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Muita alegria que eu faço parte desse seu projeto, que é um projeto muito importante para a ciência, no sentido geral, né? E, no nosso caso de hoje, para a filosofia, tanto no mundo acadêmico, quanto no mundo da filosofia no sentido mais geral. Obrigado pelo convite. Legal. Eu que agradeço, viu, Marcos? Eu agradeço a disponibilidade, a gentileza de bater papo aqui com o canal Linha de Divisa. Eu aproveito para falar para você, eu até vou encher a tela aqui com a minha imagem, Speak View. Aproveito para falar para você que está nos assistindo, para se inscrever no canal, para compartilhar, dar o seu like. Depois que assistir a nossa conversa, mandar os seus comentários, suas perguntas, suas considerações, porque faz parte da filosofia, do ambiente filosófico, o debate, a troca de ideias. E com certeza o Marcos vai gostar muito da tua participação. Então vem com a gente, assista até o final e coloque os seus comentários, ok? Marcos, deixa eu dividir aqui a tela com você, galera, e viu? Marcos, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um assunto que já está aí correndo nas redes sociais e na sociedade, já deve ter uns 10, 20 anos, e que surgiu lá atrás, na década de 50 do milênio passado, e agora voltou com mais força. O que é inteligência artificial? Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Deodato, eu comecei a estudar este assunto mais ou menos na década de 90, em 95, 96, em que eu fiz o meu curso de filosofia no Rio Grande do Sul, em Pelotas, e eu fiquei sabendo de um programa de mestrado que estava abrindo, né, na Unesp,
no campus de Marília, no curso de filosofia. E meus professores, à época, alguns, né, me falaram sobre isso, e me empolgou, né, tive muita curiosidade para ver o que é que significava esse negócio de inteligência artificial. Este programa em filosofia da Unesp, ao qual eu então vim, né, do Rio Grande do Sul para cá, ainda jovem, né, ainda com 20 anos, né, desde 96, então eu estou aqui neste programa e atualmente estou o coordenador, né, do programa de filosofia de pós-graduação ao qual eu me inseri. E eu fiquei curioso, então, né, naquele momento, lá em 94, 95, quando eu estava terminando a minha graduação, a minha cachorra vai participar de vez em quando, ela acho que vai entender que Marcos, fica tranquilo, porque a proposta do meu canal é ser bem informal. Tem um amigo lá da filosofia da Federal de Juiz de Fora, ele mora no meio do mato e é cheio de bichos. Toda vez que eu entrevisto, eu deixo o som de papagaio, faz parte, tranquilo. Então, a sua cachorra está liberada. Eu vou mandar para o ar assim mesmo. Pode continuar, tá bom? Perfeito. Então, eu fiquei muito curioso, né, para ver do que se tratava este assunto, que para mim era novo. Comecei a ler um livro, né, sobre o assunto, e depois acabei prestando o mestrado aqui. E comecei a estudar este assunto da inteligência artificial relativo à filosofia, em especial voltado aos problemas da cognição. Né? A cognição é um tema na filosofia recorrente na filosofia, né? Desde o começo da filosofia, desde o início da filosofia, problemas como o do conhecimento, a crença, percepção, são assuntos que os filósofos ao longo da história trataram. E como você mesmo falou, né, Deodato, a inteligência artificial, de alguma forma, também está presente ao longo da humanidade. Né? Nós temos na Idade Média, por exemplo, exemplos de patos mecânicos, né, construídos, seriam patos, entre aspas, né, artificiais, né, patos construídos, né, que caminhavam, que andavam, né, mas a inteligência artificial com a cibernética no final do começo do século XX, por aí, né, começou a ter muita força, tanto no sentido da construção de máquinas, né, de tecnologia, e na filosofia no sentido de estarem vinculadas a esse estudo da cognição. Então, nós tivemos um grande impacto, né, de máquinas, de modelos da cognição, da mente, se você quiser, no começo do século XX, utilizando, então, estas máquinas, né, esses modelos de inteligência artificial para o estudo da cognição, do conhecimento, da inteligência, da memória, da percepção, né, com grande impacto. Então, a inteligência artificial é uma área, né, enfim, da ciência que um dos objetivos, né, na filosofia, que é o que nós vamos discutir um pouco mais aqui no meu trabalho, também do que eu faço, que constrói modelos, né, para o estudo da cognição. Dois modelos muito importantes no começo do século XX, já meados do século XX, foram os denominados máquinas de Turing e redes neurais artificiais. Nós vamos conversar um pouco depois também, esse pensador britânico chamado Alan Turing criou uma máquina, né, um modelo abstrato, que serviu, né, de inspiração, de fonte e de modelo mesmo, né, para os estudos cognitivos, para saber o que é inteligência, para saber o que é memória, percepção. E, paralelamente, um outro tipo de máquina são as redes neurais artificiais, né, baseadas no cérebro, que também servem como modelos para o estudo da cognição, só que tomando como fonte de inspiração o cérebro, especialmente o cérebro humano. Então, a inteligência artificial consiste nisso. Nós tivemos na arte, aí, nos filmes, nós tivemos muitos filmes, né, no cinema, né, retratando o papel da inteligência artificial, desde Robocop, por exemplo, né, se nós olharmos o Robocop, de fato, de alguma forma, o policial virou uma máquina, né, uma espécie de máquina. Em um dos filmes, um dos últimos, eu não lembro qual deles, inclusive, ele demonstra algum tipo de emoção, de sensibilidade, né, que de alguma forma ele virou uma máquina que processava informações, seguindo regras, né,
de alguma forma, seguindo regras e de alguma forma auto-organizados também. Mas a gente percebeu que no filme, no desfecho do filme, em algum momento, ele manifesta emoção, né? Enquanto máquina, ele deixou de manifestar emoção. Em algum momento do filme, ele manifesta emoção, e aí uma discussão interessante em que momento esta máquina era humana, em que momento não era humana, né? E nós temos vários outros filmes, né, como o AI, né, o menininho lá, a inteligência artificial, acho que todo mundo já deve ter visto e assistido, né? O primeiro, talvez, um grande filme, assim, dos primeiros que foram construídos nessa perspectiva foi o Blade Runner, né, o Caçador de Androides, em que as máquinas, né, os replicantes lá, de fato, era uma discussão se eles eram humanos ou não, né? Um filme um pouco mais leve, assim, é o Homem Bicentenário, se não me engano, né, em que ele era uma máquina, mas de alguma forma queria ser considerado humano também, e o que precisava para ele ser humano, né? Marcos, desculpa te interromper. Esse Blade Runner é tão interessante que chegam a ter crise existencial. Exato, né? E um dos motivos, exatamente, esse talvez seja um filme que nem todos tenham assistido, principalmente a juventude, né? Os mais jovens, mas um dos motivos, mais para o final do filme, é a manifestação da emoção, né? Então, eu não quero contar o final do filme, né? Não dar spoiler aqui, mas de repente surge uma lágrima no rosto de um dos androides, né? E aí precisa saber, de fato, se essa lágrima manifesta algum tipo de humanidade, né? Então, nós temos hoje em dia essas máquinas, né? Os sistemas robôs transhumanos, né? Que, de alguma forma, tem algum tipo de manifestação de sentimento, de características do que nós, seres humanos, somos, ou de outros animais, né? O cachorro, por exemplo, estava brincando agora, né? Acho que ninguém duvida, quem tem cachorro, que o cachorro tem sentimentos, tem emoção, que eles são sacanas, né? Eles sabem quando erram e ficam envergonhados ou amedrontados, como de repente você vai ralhar com eles, você não devia ter feito isso que você fez aqui, né? E eles percebem, né? Quando fez alguma coisa errada, eles baixam a cabeça, ficam na deles, né? Então, isso é importante para a gente perceber que no começo da inteligência artificial, a gente lidava mais com esse aspecto da racionalidade mesmo, né? Máquinas que, por exemplo, no estudo da inteligência humana, da inteligência no sentido geral, né? Consideravam mais um aspecto racional, mais o aspecto do processamento de informações no sentido racional. Então, a gente vai falar um pouco depois também do teste de Turing, né? Que é um dos filmes exatamente eu não lembro qual deles agora, se é o teste de Turing mesmo, ou se é um filme lançado agora recentemente, né? Em que o grande problema é saber se a pessoa, no caso, acho que uma personagem feminina, inclusive, era humana ou não, né? O teste de Turing era exatamente, ele criou esse teste, né, para tratar do conceito de pensamento, de inteligência, mas ele considerava basicamente, né, os aspectos cognitivos racionais. E depois a gente sabe que no começo da ciência cognitiva, né, não se tratava muito com a emoção, exatamente porque ainda, por uma questão metodológica, né, ainda não era o momento, não tinha muita condição de tratar deste assunto naquele momento. Mas a gente sabe que as emoções têm um papel fundamental na cognição, né, tanto na influência do nosso raciocínio, do nosso pensamento, da nossa capacidade cognitiva, né, de processamento de informação, quanto sendo influenciada por essa própria capacidade, né? Depois, então, no decorrer da conversa, a gente volta a este assunto para discutir um pouco mais sobre essa relação das emoções e as cognições e a cognição no sentido geral. Eu não costumo emitir opinião, mas de vez em quando eu faço um parênteses, faço um comentário e peço para não responder, porque senão eu saio da espinha dorsal da proposta do vídeo. Mas, assim, me ocorreram várias perguntas, porque é um assunto extremamente palpitante e interessante. Então, eu vou abrir o primeiro parênteses, vou fechar e vou pedir para você não responder. Primeiro, difícil não responder, né? Eu preciso me policiar para não responder. Acontece, viu? O pessoal fica doido para responder. Duas considerações interessantes. Nossa, eu sou da área de exatas.
Então, assim, esse diálogo entre o teu campo filosófico e as ciências exatas, me parece que, puxa vida, o desenvolvimento da inteligência artificial avança muito nas ciências exatas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em função desse desenvolvimento, a tua filosofia aí vai andando. E o outro é o seguinte, o pessoal que pesquisa corpo e mente dialoga com vocês? Não é para responder, né? Fecha parênteses. Mas nós vamos falar isso ao longo da nossa conversa, sim. Legal, beleza. Então, me fala uma coisa. Qual foi o nome da tua dissertação do mestrado? Qual foi especificamente o objeto da sua pesquisa no mestrado lá atrás? O título da dissertação acabou sendo Mecanicismo e Inteligência, um estudo sobre a inteligência na ciência cognitiva. Ok. Isso foi há 10, 20 anos atrás? Sim, faz um tempinho já faz mais de 2 décadas, né? Eu defendi em 1999. Portanto, já há mais de 20 anos, né? Legal. Eu vou chamar. E eu venho... Pois não, pode falar. Ok, a gente continua conversando então depois. Tá bom, vou chamar a vinheta e a gente volta já já, tá bom? Perfeito. Ok, estamos de volta. Como eu falei antes de chamar a vinheta, estou conversando com o Marx sobre a pesquisa do mestrado dele, e vou perguntar para ele sobre 2 livros que ele escreveu aí. Ô Marx, a tua pesquisa do mestrado, a sua dissertação, ela foi transformada em um livro, em 2 livros, como é que foi isso? Rodato, então, quando eu defendi lá em 99, quando a gente defende um mestrado, a gente sempre fica feliz por ter conseguido acabar, mas também frustrado por não ter feito tudo o que gostaria, né? Peraí, eu perco eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu tenho conversado com muitos pós-docs, doutores, quase todos em off, e falam o seguinte, cara, chegou no final do doutorado, eu não aguentava mais as pesquisas, porque suga muita energia, não é verdade? No doutorado ainda mais. No doutorado chega um momento que você diz, eu não aguento mais isso, eu preciso defender, né? E aí, enfim, a vida tem que ir para frente. Ainda mais porque é uma questão de ter um título também que, enfim, academicamente, né, profissionalmente é importante. Mas em termos de pesquisa, no mestrado é um pouco menos complexo, né, um pouco menos complicado, porque ele é mais leve, é uma passagem, hoje em dia a gente entende isso como uma passagem da graduação para o doutorado, né? E quando eu acabei o mestrado, eu achava assim que tinha ainda muita coisa para melhorar, né? Coisas que precisavam ser melhoradas no trabalho. E aí eu fiz, se você me permite mostrar, esse trabalhinho aqui, né? Chega um pouquinho mais para a sua esquerda, só um pouquinho. Aí, beleza, tá bem claro. Isso. Aí eu pode fiz tirar, pode tirar. Eu fiz uma brincadeira, né? Fiz uma espécie de narração, né, com 2 personagens principais, e fui tratando de problemas relacionados à ciência cognitiva. E, neste caso, eu enviei cada capítulo para um colega meu, professor, ou alguém que eu achava que pudesse me ajudar para aprimorar o trabalho, né? Então, ele ficou uma revisão ampliada e corrigida, né, revisada da dissertação. Está na minha página da academia, eu não publiquei, está na página da academia.edu, está lá, acesso livre, acesso aberto para quem quiser olhar. E agora, recentemente, acabou de sair agora em 2021, pela Cultura Acadêmica e Oficina Universitária, que são editoras selos da editora Unesp, saiu um livrinho sobre o Estatuto Científico da Ciência Cognitiva, né, a partir da abordagem de Thomas Kuhn. Ele ainda não está impresso, mas ele também tem acesso aberto. Depois eu posso te passar o endereço para quem quiser baixar o livro, está lá à disposição, os 2 estão à disposição, enfim, dos leitores, né? Então, esse segundo trabalho, inclusive, foi, digamos assim, uma divisão, metade da dissertação de um aluno de mestrado, né, o Alan Valente, que não pôde estar presente aqui, ele está trabalhando, mas ele também viria conversar com a gente,
Então, foi metade da dissertação dele e metade da minha. A gente juntou os nossos 2 trabalhos, né, e publicamos um livro através de um edital do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unesp. Nós concorremos e acabamos sendo felicitados, né, com a aprovação da publicação do livro, e está lá, né, tá, para quem quiser. Ô Marcos, para quem estiver nos assistindo, eu vou colocar o link de acesso para baixar. O Marcos me falou que é possível baixar os 2 livros, eu vou colocar na descrição. Então, é só voltar lá na descrição deste vídeo e baixar os 2 livros. Ô Marcos, me parece que eu vi no seu Lattes, me corrija se eu estiver errado, porque eu vejo 3, 4 Lattes diariamente, estou lendo 2, 3 dissertações e teses. Claro que eu faço voos panorâmicos, não tenho nem condição de tempo, se é que o tempo existe, para fazer uma preparação prévia aí das minhas conversas, das minhas prosas. E me parece que você recebeu um prêmio. Em 90 não lembro quando propriamente, acho que foi lá por 99, não, acho que era 2000 e alguma coisinha assim. Nós temos um professor chamado Marcelo Dascal, é brasileiro, mas depois foi para Israel, e que foi um dos pioneiros, né, no estudo da ciência cognitiva, da filosofia da mente no Brasil. E ele foi um grande influenciador da comunidade filosófica para a inserção dessa nova área de estudos no país. E nós temos uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Ciência Cognitiva, que organiza eventos, né? Nós temos vários eventos internacionais organizados pela sociedade, e a sociedade montou, no começo do nosso século agora, né, um prêmio, um concurso de melhores trabalhos na área. E eu fui agraciado, né, na primeira versão, submeti o trabalho, e fui agraciado como o primeiro ganhador deste prêmio Marcelo Dascal, né? Qual trabalho foi? Era relativo a esse trabalho eu fiz lá uma proposta de definição da inteligência a partir da manipulação de informação. A inteligência como a capacidade de manipulação de informação. E foi mais ou menos oriundo do meu trabalho de mestrado, mas também que já tinha relação com algo que eu comecei a fazer depois do mestrado, que é colocar na minha pesquisa os estudos sobre a informação. Então, isso é algo importante. No começo do século XX, surgiram, então, esses estudos em ciência cognitiva, né, advindos da cibernética, principalmente, e depois, com o surgimento da ciência cognitiva, lá pela década de 30, 40, mais ou menos, um texto seminal do Alan Turing, de 1950, e você falou antes da relação com as ciências formais. Na verdade, a máquina de Turing, que é um dos modelos, né, da cognição, a gente pode dizer o modelo da mente, vamos dizer assim, né, nos aspectos cognitivos, ela surge de estudos nas ciências formais, matemática, computabilidade, lógica, né? Porque o problema do Turing, o artigo que ele escreveu em 1936, era para definir funções computáveis, né? Um problema oriundo da matemática, especificamente da computabilidade. Em 1950, então, ele criou, então, em 36, uma definição de máquina, né? Depois conhecido como máquina de Turing, que é um sistema processador de informação. Então, você insere dados para a máquina, tipo, insere 2, insere outro 2 e pede para ela somar, ela soma. Então, ela responde 4. Ela, então, faz como se a gente tivesse, né, um exemplo de como funciona a máquina de Turing, é isso. É como se a gente tivesse, né, a gente aprendesse como fazer uma soma, a gente segue as regras da soma, como a gente aprende lá na escola, quando criança, né? Pega o 2, né, sei lá, soma com mais 2, e aí produz o resultado, né? Então, você segue regrinhas, são regrinhas lógicas, e produz um resultado a partir dos dados colocados, inseridos na máquina, né, para ela processar. Então, a criação da máquina de Turing tem a ver com problemas das ciências formais, né, das ciências formais. Depois, então, em 1950, em que o Turing resolveu, né, tentou resolver lá o problema da parada, né, que é um problema clássico da computabilidade, e aí, em 1950, ele lançou, então, esse artigo chamado Computadores e Inteligência,
né, em que ele trabalha utilizando esta máquina que ele havia construído, né, conceitualmente, né. Essa máquina depois resultou no que a gente hoje, nos computadores digitais, né, nos nossos notebooks. Nossos notebooks, exceto as máquinas, os computadores quânticos, né, funcionam como uma máquina de Turing, né. Então, veja a importância que o Turing teve, né, para as tecnologias da informação e da comunicação, né. O Turing foi um cara, viveu muito pouco tempo, né, mas foi assim, o tempo que ele viveu já foi suficiente para revolucionar muitas áreas tanto do pensamento quanto da tecnologia, né. E em 1950, então, ele propôs uma definição de inteligência, de pensamento, né, baseado nessas máquinas, onde ele constrói o jogo da imitação, né. O que é o jogo da imitação? E aí, eu já estou extrapolando um pouco a sua pergunta inicial, né? Mas o jogo da imitação é exatamente o filme, né? Um dos filmes que eu havia mencionado no começo da nossa conversa, consiste exatamente, você tem, até me lembra um pouco aqui como eu nos vejo. Vejo o Deodato de um lado, vejo o Marcos Alves do outro, né? E eu estou aqui. Então, o jogo da imitação é isso, é o indivíduo, né, que está num quarto, e outros dois indivíduos que estão em outros quartos. Então, eu, enquanto o investigador, a minha função é descobrir quem é o Deodato, quem é o Marcos. No jogo da imitação, quem é um homem e quem é uma mulher. Um homem e uma mulher, né? No teste Turing. E, então, eu faço perguntas, tanto para o homem quanto para a mulher, e o meu objetivo é descobrir quem é o homem e quem é a mulher. Eu não vejo os dois, né? Eu sou num quarto separado, o homem e a mulher estão, cada um num quarto separados também. Então, eu não tenho contato visual, né, direto com os outros dois jogadores. Eles me respondem, né, através enfim, mensagens. Hoje a gente, por exemplo, através do celular, o notebook, computador, sei lá o quê, né? Eu faço as perguntas mais variadas possíveis. Que dia hoje? Você gosta de bolo? A sua cor preferida é azul? Recite para mim um poema. Posso fazer qual é a capital do Brasil? Posso fazer as perguntas mais variadas que eu quiser, com o objetivo de descobrir quem é um, quem é outro, né? Aí o objetivo de um dos jogadores é me enganar, né? O objetivo de um dos jogadores é me enganar. Então, se eu consigo descobrir quem é um, quem é outro, eu ganho o jogo. Se o objetivo do jogador que era me enganar, consegue me enganar de fato, né, esse ganhou o jogo, né? O que significa ele me enganar? Significa que ele está respondendo, tipo, se é um homem, se é uma mulher, ele está me respondendo. Eu pergunto para os dois, né? Você tem cabelos longos? De repente, a mulher tem cabelo longo e ela diz, não, mas eu vou responder que eu tenho cabelo curto para ele não me identificar. Então, quer dizer, a pessoa pode mentir, né? Ela pode tentar me ludibriar, me enganar, né? Então, o fato da pessoa, se ela consegue me enganar, o Turing pressupõe que quem está querendo adivinhar é alguém inteligente, né? Claro, é alguém com uma capacidade mínima de inteligência, né? Uma boa capacidade de inteligência, na verdade. Então, se a pessoa consegue me enganar, quer dizer que ela produziu boas respostas, ela entendeu o momento certo de mentir, de não mentir, ela soube responder adequadamente, né? Então, ela soube manipular informações com vista, nesse caso, a um objetivo. Quer dizer que a pessoa foi inteligente. Então, a inteligência, neste caso, está entendida como a capacidade do processamento de informação, né? Um bom processamento adequado de informação. Aí o Turing pergunta o seguinte, agora imaginemos a situação. Imaginemos que nós substituíssemos a pessoa que está querendo te enganar, a mulher, no caso, né, por uma máquina, por um robô, né? Uma máquina que funciona como uma máquina de Turing, processando dados, seguindo regras lógicas, né? Então, ele pergunta, se a máquina é capaz de enganar o investigador, o inquiridor, né, o perguntador, do mesmo modo que o ser humano é capaz, e se nós entendermos que o ser humano foi inteligente, consequentemente, nós também entenderemos que a máquina foi inteligente. Porque ela vai ser capaz de responder as questões que eu faço a ela, e ao outro participante também, de modo adequado. Ela vai ser capaz de mentir, né? Ela vai ser capaz, tipo, como a máquina tem um processamento uma capacidade de processamento de informação muito maior, ou de dados, né? Não sabemos aqui, muito maior do que a gente, do que o nosso,
se eu pergunto para ela quanto é 1.750.000 vezes 3 bilhões, não sei o quê. Um ser humano demoraria um certo tempo para responder isso. Não? Geralmente, um ser humano consegue responder uma conta complexa de matemática de um modo muito rápido. Mas uma máquina responderia em poucos, menos de segundo, né? Enfim, milionésios de segundo, sei lá o quê. Então, a máquina, inclusive, teria que ter essa percepção, né? Dizer, não posso responder tão rapidamente, porque se eu responder uma pergunta de matemática muito complexa em menos de um segundo, pronto, já como a pessoa é inteligente, ela já vai capturar. Essa é a máquina, esse é o ser humano, né? Então, a máquina tem, inclusive, que ter essas artimanhas de saber, né, o tempo que ela demora para responder. Se eu pergunto para ela, sei lá, se você é capaz de produzir um poema, né? Ela, de repente, constrói um poema, mas, de repente, não um poema também tão sofisticado, né? Porque, de repente, mas pegou, né? Ou de algum lugar, ou montou frases, como a gente sabe que a gente tem, né? Hoje em dia, essas máquinas que juntam coisas, que fazem fake news, inclusive, né? Que é um assunto que eu estou tratando atualmente. Então, a máquina tem que ter essa capacidade, né? Esse bom senso, vamos dizer assim, bem entre aspas aqui, né? O bom senso de saber como responder, o tempo de delay para responder de demora para responder a uma questão e tudo mais. Então, o resultado do jogo é esse, quer dizer, se a máquina é capaz de enganar o ser humano que está perguntando do mesmo modo que era o ser humano anteriormente, e se nós consideramos aquele ser humano inteligente, nós vamos considerar a máquina também, né? Veja bem, não é só uma questão, esse é um ponto importante, o Turing não é um behaviorista. Você falou antes sobre os estudos que eu faço em relação com corpo e mente, né? Em relação do corpo e mente, estão, digamos, de alguma forma, também é uma das questões centrais da minha pesquisa, né? Exatamente porque essa questão da cognição tem muita relação com o problema da relação mente-corpo, né? Que é um problema clássico, tradicional da filosofia. Mas no caso do Turing, ele não é um behaviorista, no sentido que algumas pessoas confundem isso, né? Bom, ele olha só o comportamento do ser humano e olha o comportamento da máquina, que se comporta do mesmo modo, então, se um é inteligente, o outro também é. Não é só o comportamento que importa para o Turing. O Turing importa também o funcionamento da máquina, o modo de funcionamento da máquina, né? Então, em termos formais, acadêmicos, o Turing é mais um funcionalista do que um behaviorista, ou seja, não é só pelo comportamento, né? Então, por exemplo, no Blade Runner que a gente estava vendo, né, que a gente falou no começo, não basta eu ver, por exemplo, se a máquina chorou ou se respondeu as coisas de modo do mesmo modo como o ser humano responde, levando em consideração o comportamento, né? Também é o funcionamento, é isso que é importante para o Turing e para os funcionalistas, né, em geral, que eles entendem que um estado mental, né, como um desejo, alegria, tristeza, as emoções no sentido geral, a própria raciocínio, são definidos em função do funcionamento, do modo como funciona a máquina. Então, a máquina não apenas age como ser humano, para o Turing, né? Ela também funciona como ser humano, seguindo regras, né? E regras lógicas, né, a partir manipulando informação seguindo regras lógicas. Então, o que acontece? Desculpa, Marcos. Os sentimentos humanos podem ser programados? Pelo que você tem acompanhado? Então, como eu estava falando lá no começo, no começo da ciência cognitiva, eles deixaram as emoções, os sentimentos, né, um pouco de lado. Por quê? Exatamente porque essa era uma questão muito complexa de você conseguir dar conta. O que são as emoções? O que são os sentimentos? Né? Então, eles tratavam exatamente mais com essa questão do processamento de informação. E no caso do Turing, por exemplo, mais da resposta a questões mais formais. Né? O Turing, ele era engenheiro? Ele era matemático, né? Matemático, né? De exatas. Ele era das ciências formais. Eu não sei te dizer exatamente qual era a formação inicial dele, eu esqueci tudo bem, agora. Tudo bem. A gente pode buscar depois. Mas, então, veja bem, nós não tínhamos no começo como tratar, quer dizer, nós, os pesquisadores, né, do começo da ciência cognitiva, não tinham como tratar
E nesse livro que a gente lançou agora, junto com o Alan, nós discutimos exatamente como é que se constituiu a ciência cognitiva. Tá? Então, é um trabalho bem interessante, como é que se constituiu e se essa constituição pode ser considerada uma ciência, uma área científica ou não, a partir da abordagem do Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, né? Então, nessa constituição inicial, eles não tratavam muito das emoções. Eles deixaram como recurso metodológico mesmo de fora, porque já era muita coisa você tentar dar conta da inteligência, da capacidade cognitiva, né? Do processamento de informação. Então, por um lado, Turing dizia que a nossa mente funciona assim, né? Nós temos programas de computador dentro da nossa cabeça, nós seguimos esses programas, nós incorporamos esses programas, né? Neste artigo de 1950, inclusive, o Turing, uma das críticas ao Turing, levando em consideração a teoria da evolução mesmo, né? Diz, olha, nós seres humanos evoluímos ao longo de milhares e milhares de anos, né? Até chegar onde somos hoje. Temos consciência ou não, somos inteligentes ou não, como se constituiu isso, dependeu de um longo processo, né? O Turing diz a mesma coisa. O Turing diz, olha, bom, tá bom, eu construo computadores, por exemplo, computadores que jogam xadrez, né? Depois nós tivemos aí o Deep Blue, que ganhou do Kasparov, né? E computadores que acabaram tendo uma performance muito melhor, né? Em certas atividades humanas, como o jogo de xadrez, por exemplo, que é um jogo, enfim, que é manipulação de informação, né? Seguindo regras lógicas mesmo, né? Um jogo de xadrez. Então, a gente teve computadores que conseguiram vencer o ser humano, os melhores jogadores de xadrez, né? Enfim, em algumas partidas. Né? Daqui a pouco, o Kasparov não conseguia mais ganhar da máquina, né? Por quê? Porque a capacidade da máquina de manipulação de informação é muito mais elevada do que o da gente, né? Então, as emoções não foram consideradas neste momento. E nesta perspectiva, a inteligência consistia em manipular a informação, essas informações formais, né? Como se nossa mente fosse um conjunto de softwares, perdão, né? De programas de computador em que a gente vai inserindo, né? A gente vai aprendendo a somar, a multiplicar, quer dizer, na escola a gente vai como se a gente fosse inserindo o programa de computador dentro da nossa cabeça, né? O nosso hardware é o nosso cérebro, etc. Tal, e o software, então, são os programas de computador que a gente vai capturando, né? Então, depois tem vários resultados disso. Por exemplo, tem um livro de um pensador chamado Dreyfus, né? Que escreve o que os computadores não podem fazer. E ele mostra que tem coisas que o computador não pode fazer exatamente porque ele só trabalha sintaticamente, só formalmente, né? Os teoremas de Gödel não demonstrou os teoremas para isso, mas os resultados de Gödel, né, muitos pensadores depois têm utilizado os resultados do Gödel, que dizem que não é possível a gente fazer matemática só formalmente. Em linhas gerais, é isso, né? Fazer matemática só formalmente, né? Então, o famoso argumento do quarto chinês, né, do John Searle, que mostra que o John Searle faz um experimento semelhante ao do Turing, né, mostrando que uma máquina só seguindo regras lógicas, sem consciência, sem a evolução biológica, não consegue ter consciência, não consegue faltar a semântica, né? Não consegue ter consciência, apresentar consciência, intencionalidade, elementos fundamentais na postura do Searle, né, John Searle, para exibir a inteligência. Mas veja bem, por outro lado, Deodato, só para fechar, por outro lado, por conta de uma série de problemas das máquinas de Turing, uma outra perspectiva, tivemos duas ou três, né? Depois, mas além dessa perspectiva, vamos dizer assim, lógico-funcionalista, né? Nós temos uma outra perspectiva que é baseada no cérebro, né? De construção de modelos para a explicação da cognição, que é baseada no cérebro, que são as redes neurais artificiais, né? Isso também a gente explica o processo dessas duas vertentes, a cognitivista e a conexionista, né, geralmente chamadas assim, né? A cognitivista é essa que baseia na máquina de Turing e a conexionista que se baseia em redes neurais artificiais. Então, alguns pensadores dizem, olha, nós não funcionamos, né, como o Turing diz que nós funcionamos. Nós não temos apenas um hardware, quer dizer, uma caixa craniana, que a gente insere programas lá dentro, né? É fundamental
o estudo sobre o cérebro para a gente entender como é que é a cognição humana. Então surge essa nova área, não sei se é um paradigma, a gente discute isso no nosso livro também, né? Mas essa nova vertente da ciência cognitiva chamada conexionismo. Ela surge lá em 43 com o texto do McCullough-Pitts, né? São dois, Warren McCullough e o Pitts, eu não lembro o primeiro nome dele agora, em que eles apresentam, então, uma máquina, né, que é modelo da mente baseada no cérebro. E aí começa essa disputa entre os cognitivistas e os conexionistas. O que os conexionistas faziam? Se baseavam nos estudos, levando em consideração algumas coisas que a máquina de Turing não dava conta, como, por exemplo, percepção, né? As máquinas de Turing não são boas para reconhecer objetos. E aqui, isso é uma coisa interessante, a inteligência artificial, muito relacionada com estudos bélicos, né? Então, por exemplo, é importante você ter um robô que reconheça se na sua frente você tem um inimigo ou você tem um amigo, né? E então você precisa ter máquinas que sejam capazes de representar o objeto. Então, se a pessoa está de verde, de repente é seu amigo. Se está de vermelho, é seu inimigo. Então, você não pode atirar, se essa máquina for uma arma, por exemplo, né? Você não pode atirar no verde. Infelizmente, né, muitos estudos, como a ciência em geral, né? Felizmente, agora nós temos um exemplo de que a ciência está servindo para o bem da humanidade, que as vacinas do Covid e tudo mais, né? Mas, em boa parte da ciência, algumas vezes até o cientista sendo usado ingenuamente, né, para trabalhos cujas descobertas depois são utilizadas para ações bélicas, né? Enfim, para destruir a humanidade e o meio ambiente, né? Enfim, ao invés de a gente tentar melhorar, né, o meio que a gente vive e as nossas próprias condições de vida. Mas então, eu dou um exemplo aqui de um exemplo bélico, né? Mas as redes neurais tinham essa tentativa de dar conta daquilo que as máquinas de Turing não faziam, que é a questão da percepção, né? De reconhecimento de objetos. Infelizmente, no começo dos estudos do conexionismo, essas máquinas não funcionaram bem. Eram ainda máquinas simples, né? Elas não conheciam, não eram capazes de reconhecer objetos de um modo muito adequado. Então, elas perderam, essa vertente perdeu um pouco da força, né? Na década de 80, 70, 80, até 90, por aí, essas máquinas perderam um pouco da força. Quer dizer, nessa disputa, né? Inclusive entre verbas, né? Quem ganha mais verba, como as máquinas, por exemplo, jogavam xadrez muito bem, ganhavam do Kasparov, como eu estou falando. Quer dizer, na mídia, na comunidade, no sentido mais geral, quem tem mais sucesso, né, aparentemente foram a vertente cognitivista. E a vertente conexionista, então, perdeu um pouco dos seus adeptos, das suas verbas, das suas pesquisas, etc. Mas ela não sucumbiu, ela continuou na pesquisa meio nos porões, né, da academia, da ciência. E depois ela voltou, né, com muita força. Então, nós temos hoje, grande parte dos robôs funcionam baseados em redes neurais artificiais, em que tem auto-organização, em que a máquina não precisa seguir regras lógicas e as regras postas no sistema, né, na máquina, quer dizer, ela cria as suas próprias decisões, as suas próprias ações, ela não é baseada, ela não segue programas de computador postos previamente na máquina. Em linhas gerais é isso, né? Ela é capaz de construir seu próprio curso de ação, tomar suas próprias decisões, sem ter regras postas previamente nela. Então, hoje nós temos essas duas vertentes muito fortes. Se as emoções podem ou não ser tratadas deste modo, no começo da inteligência artificial, de alguma forma, as emoções também, para ser coerente, né, com o sistema, de alguma forma, as emoções também eram entendidas como algum tipo de sistema de processamento de informação, né? Então, eu vejo algo lá de fora, ou seja, eu vejo um leão, sei lá o quê, eu processo a informação de que o leão é perigoso, etc. Tal, e isso causa em mim o medo, né? Consequentemente, eu saio correndo. Então, eu poderia dizer, olha, a emoção estou definindo deste modo, como uma relação funcional entre algo que entra em mim, um processamento dessa informação e uma resposta, né? Então, nisso quer dizer, não é só pela resposta, portanto, não é behaviorista, né? Como nos exemplos do Skinner, do Pavlov, lá que fazia com os cachorros, etc., né? Mas é uma relação funcional, que depende da entrada,
né, dos dados de entrada, do meu processamento interno na mente, né? Eu faço assim porque a gente costuma, mas né, tem uma disputa também se a mente está dentro, está fora, tá fora e dentro, são todas questões de disputas em filosofia da mente, né? E a partir disso, então, eu definiria a minha emoção. Agora, isso numa perspectiva funcionalista do tipo máquina de Turing, né? Agora, numa perspectiva mais do conexionismo, as emoções seriam definidas ou poderiam, de alguma forma, ser reduzidas a relações químico-físicas do cérebro. Né? Então, esse é o modo de definir emoção, né? Não é o apropriado, eu entendo que não. Mas, então, você define, tem tanto X de substância tal, X de substância Y, passa a substância entre conexões sinápticas, né, de um neurônio para outro. Então, a partir disso, olha, se tiver essa quantidade de substância, o sujeito vai com tal emoção. Né? De alguma forma, é isso que os psiquiatras fazem, né? Bom, olha, você está depressivo, quer dizer que você está faltando certa substância ou sobrando certa substância. A gente te dá remédio para inibir, né? Ou para aumentar ou para diminuir essa substância. Então, que de alguma forma você está dizendo, olha, as suas emoções são definidas a partir da quantidade de substâncias químico-físicas, físico-cérebro, químico-física no cérebro, né? Ou então pode, de repente, ter alguma área, um livro chamado O Erro de Descartes, do Damasio, né? Em que ele analisa um sujeito que teve uma parte danificada no cérebro, né? E essa parte danificada, de alguma forma, alterou o modo dele viver, né? Das suas emoções, ele deixou de ter certas emoções, ele mudou radicalmente o que ele era, né? Então, o Damasio faz uma análise de como é que, então, tem essa relação da área danificada do cérebro com as emoções, né, com os sentimentos. O Damasio faz uma diferença, muitos fazem, né, mas o Damasio também faz a diferença entre emoção e sentimento, né? Uma mais a manifestação física, outra mais a tomada de consciência dessa manifestação física, né? Então, são essas duas perspectivas, né, sobre as emoções, tais como elas poderiam ser reduzidas, ou um processamento de informação também, ou uma redução ao que acontece no cérebro, né? E aí entra, só para terminar aqui, aquela sua observação sobre, bom, se esses estudos estão relacionados ou não com corpo e mente. Sim, porque em algumas perspectivas, no caso do funcionalismo, por exemplo, lá do Turing, que a gente estava falando, de alguma forma, então, você tem o hardware, né, que seria o corpo, você tem o software, que seria a mente. De alguma forma, assim, tentando fazer uma relação, né? E o software, então, seria esse conjunto de programas. E as emoções, de alguma forma, poderiam ser entendidas deste modo também, né? Uma entrada, um processamento e uma saída. No caso dos conexionistas, eles seriam reducionistas, eles seriam materialistas, porque eles reduziriam, né, a cognição, a emoção, enfim, toda a mente, vamos dizer assim, no cérebro, portanto, em algo material. Então, você tem aqui várias vertentes, inclusive. Então, o grande problema é exatamente explicar como é que se dá a relação entre a mente e o corpo, né? Um problema cartesiano, né? O Descartes, mais ou menos, a partir da perspectiva dele, depois surgiu esse problema de, bom, como é que uma coisa que é imaterial, né, que é a mente, que está lá, que a gente não vê, que a gente não consegue dividir, que a gente, né, que é imortal, que não segue regras lógicas, regras físicas, e outra coisa que é material, que é física, como é que essas duas coisas se comunicam? Se nós entendemos que na mente, né, estão as emoções, estão a razão, enfim, as crenças, etc. e tal. E no corpo, enfim, estão os movimentos físicos, a digestão, a circulação sanguínea. Bom, e aí a gente sabe que as nossas emoções causam, né, efeitos no corpo. E o corpo também, no caso do Descartes principalmente, né, causa efeitos na mente. Então a questão é como é que você relaciona essas duas coisas? Como é que corpo e mente, sendo de universos tão distintos, substancialmente distintos, se comunicam? Onde é que é o ponto em que essa coisa, o espíritozinho, se comunica comigo, o meu corpo? Né? Então, na perspectiva dos reducionistas, eles dissolvem o problema. Por quê? Porque agora nós não temos mais corpo e mente, nós só temos corpo, nós só temos cérebro. Né? Então, as minhas emoções, a memória, a cognição, por Descartes a memória também é física, né? Mas enfim, a cognição, a razão, os sentimentos, as crenças, a percepção, a intencionalidade, a consciência, tudo isso está no físico. Né? Então, você não tem mais que relacionar, você não tem mais um problema para resolver. Qual é o problema? Como é que a mente e o corpo se comunicam? Porque você não tem mais mente.
Isso no caso dos reducionistas, como no caso dos Marcos, conexionistas. eu vou fazer uma pergunta agora que um filósofo quer me matar quando eu faço. É uma pergunta fechada, sim ou não? Filósofo não gosta de pergunta fechada. Pois é. Você, pergunta fechada, por uma questão de gestão do tempo do vídeo, porque senão... você é reducionista, sim ou não? Não. Eu diria talvez, mas já que tem que responder sim ou não, eu respondo não. Foi só uma provocação para o amigo aí. E daria outro vídeo, eu acredito que daria um outro vídeo. Mas, Marcos, interessante, rapaz, eu ia fazer justamente uma pergunta, e você já trabalhou tanto em cima dela, que eu já vou fazer uma pequena extrapolação. Eu ia perguntar justamente sobre a ciência cognitiva, a inteligência artificial e o conexionismo. Mas você já falou bastante. Eu queria fazer uma outra pergunta. Você fez o teu mestrado há 20, 30 anos atrás, qualquer coisa assim. Você faria alguma, eu creio que seja evidente, mas eu vou fazer essa pergunta, alguma atualização com relação à conclusão que você chegou lá atrás? Melhorando a pergunta, qual foi a sua conclusão no mestrado? E o que você falaria em termos de evolução? Nossa, a ciência está avançando com tanta velocidade, né? Então, assim, você faria algumas considerações, alguns avanços em relação ao que à conclusão que você chegou lá atrás? Eu vou te responder como um filósofo, não sei se é muita pretensão a gente pensar filósofo, né? Mas como um professor de filosofia responderia. O que é que você acharia disso? Por exemplo, né, da minha conclusão. Por exemplo, então, será que nós podemos considerar uma máquina inteligente? Né? Nós podemos considerar um robô inteligente? Nós podemos considerar que algum tipo um robô pode ter emoções e sentimentos? Né? Nós podemos considerar algum tipo, como Fuminho, né, que é bastante ingênuo lá do Homem Bicentenário, mas ele tem o desejo do final da sua existência. Né? Eu acho que era essa a questão. Né? Em algum momento, quando eu desejar, como é que era a questão? Que ele estava querendo ser considerado humano, né? E em que ele soubesse, enfim, da sua mortalidade, né? Se preocupar com essa, com as questões existenciais, vamos dizer assim, né? Ele seria considerado humano. Eu não sei por que as máquinas têm que querer ser consideradas humanas. Eu não sei se a gente é boa referência, porque seja considerado um cachorro, um gato. Eu não sei por que você querer ser considerado humano, né? Não sei para que isso, enfim. É porque é a nossa perspectiva, a perspectiva antropocêntrica, antropológica, a gente acha que todo mundo tem que ser igual a nós, porque a gente se acha o centro do universo, né? Apesar de todas as perspectivas que já dizem que não somos, né? Desde o evolucionismo, né, o Einstein, né, desde da quebra do paradigma do geocentrismo, né? Enfim. Mas aí eu diria para você, Deodato, no meu mestrado, de fato, o que eu fiz? Em geral, no mestrado, a gente não tem condições de tirar ainda muitas conclusões, né? O que eu fiz foi um estudo de várias perspectivas a respeito da inteligência, né? Especificamente. Então, eu não sei se eu poderia dizer que eu mudo a minha perspectiva, porque eu não tinha mesmo muita perspectiva de concluir, bom, eu acho isso, eu acho aquilo. Ainda muita imaturidade. Eu não sei se hoje eu tenho, por isso que quando eu brinquei, eu diria, se você me perguntou se eu sou reducionista ou não, eu diria talvez, né? Porque eu não tenho, eu acho que eu ainda não me sinto à vontade para dizer sim ou não, embora a gente tenha indicativos para dizer que não, né? Então, eu não sei se eu mudaria, em meu lugar, por conta disso. Eu não tive uma conclusão definitiva no mestrado, né? Quer dizer, eu apresentei diversas perspectivas a respeito da inteligência, e depois o que eu fui percebendo, eu acho que nesse sentido, sim, outros elementos importantes nos estudos que eu estava fazendo, como, por exemplo, né, a importância da emoção na cognição. Em algum momento a gente pode pensar que a gente toma decisões unicamente baseadas racionalmente. Não, eu que decidir se eu faço filosofia ou medicina. Eu nunca tive essa dificuldade, porque eu sempre fui encaminhado para a filosofia, né? Eu também já acho que jamais entraria no curso de medicina, porque eu teria que fazer muitos anos de cursinho e tudo mais, e como todo mundo tem que fazer, né? E isso, olha, não é uma coisa que eu nunca pensei nisso, né? Mas tem gente que, de repente, pode ter que tomar essa decisão, né? Bom, eu faço X ou Y. Cara, que aqui eu estou fazendo
E não é assim tão esdrúxula essa questão, porque muita gente gostaria de fazer filosofia e acaba fazendo medicina por obrigação social, obrigação familiar, pressão né? E depois, no futuro, se torna médico, depois, no futuro, vai fazer filosofia, ou sociologia, ou alguma ciência humana, né? Quando já tem condições de fazê-lo, né? Então, o que eu fui entendendo, assim, acho que muito mais nessa questão de ver se eu tenho que mudar ou não a minha posição, entendendo alguns elementos importantes a serem incorporados nos estudos cognitivos, né? Então, quando a gente toma a decisão em fazer X ou Y, o jovem, né? A decisão não é apenas racional, né? A gente pode imaginar que é racional, né? A gente pode imaginar que quando a gente está no mercado, a gente compra produto X, não Y, por uma decisão racional. Mas, na verdade, muitas vezes é por uma questão emocional, que ela pode estar inconsciente, não sei se eu deveria usar esse termo aqui, né? Mas que a gente pode nem não saber por que está tomando uma decisão. E essa decisão é baseada em sentimentos e emoções, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E eu acho que o outro ponto importante que eu inseri depois, né, graças também muito às conversas que nós temos nos nossos grupos aqui em Marília, né? Nós somos um centro, não sei se dá para dizer de referência, mas nossos estudos aqui em Marília são bem conhecidos no Brasil a respeito de filosofia da mente, de ciência cognitiva. Nós temos redes de trabalho com outros colegas do Brasil e do exterior, né? Então, eu me sinto muito grato, inclusive, pela formação que tive aqui na Unesp, no programa, né? De pós-graduação em filosofia, nos grupos de pesquisa, e aí eu fui entendendo que talvez fosse importante inserir outros elementos, né, nos estudos da cognição, que são exatamente a emoção e a informação, que eu acho que é um tema muito importante hoje, né, para a gente entender questões importantes como conhecimento, por exemplo, né, é uma das facetas da minha pesquisa, em epistemologia, o conhecimento, por exemplo, que vem lá do Platão como crença justificada baseada no logos, né? E o Platão mesmo aponta um problema do conhecimento. Nós temos tentativas de resolução dessa questão da definição do conhecimento contemporâneas, como, por exemplo, do Fred Retzky, né? Que é um dos autores que eu estudo, que ele define o conhecimento como crença verdadeira, causalmente sustentada por informação, né? Não mais pelo logos. Então, é uma tentativa de resolver alguns problemas da definição do teteto numa perspectiva informacional. Então, eu fui inserindo esses outros elementos. Eu diria que hoje a minha pesquisa se baseia nessas relações entre cognição, emoção e ação a partir de uma abordagem informacional, né? Então, eu não diria assim para vocês, bom, se eu revisaria as minhas conclusões, porque eu não tenho muitas conclusões do mestrado, e eu depois fui incorporando outros elementos, né, e percebendo, bom, tentando tratar dessas relações entre cognição, emoção e ação a partir de uma abordagem informacional. Eu ainda não tenho respostas, né, por isso que eu brinquei para você, eu não sei se eu sou um reducionista ou não, eu tendo a entender que não, porque eu ainda não consegui constituir, né, uma definição própria, né? Não tenho essa pretensão, mas ainda não consegui, digamos, apreender aquilo que eu acho a melhor definição de emoção, ou de cognição, ou dessa relação mente-corpo, e assim por diante. Ô Marcos, e no seu doutorado, qual foi o objetivo? Assim, foi uma sequência do mestrado? Qual foi a tese que você levantou para o teu doutorado? No doutorado, eu fiz Desculpa, Marcos, eu nem vou entrar, por uma questão de gestão do tempo do vídeo, no doutorado, só vou perguntar e fica assim já o convite para a gente gravar depois sobre o doutorado e pós-doc, tá bom? Qual foi? Tá. Então, no doutorado eu fiz, eu saí da Unesp, né, e a gente não tinha o doutorado aqui ainda, não temos ainda doutorado, né, para ser mais específico, e eu fui fazer, então, na Unicamp, no Centro de Lógica e Epistemologia. E lá, eu já havia começado meus estudos aqui em formação, e lá eu vi uma possibilidade de tentar desenvolver uma ideia que eu havia tido, né, desenvolvi com a professora Ítala, do Otaviano, uma das minhas grandes mestres, né? A gente tem grandes mestres grandes mestres no bom sentido, né? No sentido não de título, mas de mestre no sentido da importância de algumas pessoas que tem na nossa vida, né? Então eu desenvolvi lá no doutorado um trabalho mais de lógica, né? Voltado para filosofia da lógica, mais propriamente,
que foi uma tentativa de definir a consequência lógica a partir do conceito de informação do Shannon e do Iver, da teoria matemática da comunicação. Então, eu defini a ideia do que significa você concluir uma afirmação a partir de outras, né? Considerando não mais a definição clássica baseada, semanticamente, por exemplo, baseada na ideia de que se as premissas são verdadeiras, consequentemente a conclusão também é verdadeira, necessariamente a conclusão também é verdadeira. Eu defini a relação de raciocínio válida a partir dessa noção de informação, né? A ideia básica é que o argumento é válido se não há mais informação na conclusão do que havia nas premissas. Marcos. Quando houver mais informação, como, por exemplo, na indução, né, então o raciocínio não é válido. E aí eu tirei algumas conclusões disso, né, demonstrei alguns teoremas disso, foi o meu trabalho de doutorado. Legal. Então, a gente vai... talvez a partir de julho, eu estou com a agenda totalmente lotada, 1 ou 2 entrevistas, geralmente uma entrevista por dia, durante todo o mês de maio, junho, e eu fico feliz da comunidade acadêmica estar tá abrindo as portas para socializar o conhecimento. Então, se você puder dar uma pensada aí no mês de julho, um dia e um horário, vamos conversar sobre o teu doutorado. E pós-doc, assim, sem começar a mergulhar muito também. Você tem só um pós-doc? Teve vários? Como é que foi isso? Não, eu não fiz ainda, Deodato. De fato, como eu terminei o doutorado, essa é uma questão prática, né? Eu terminei o doutorado em 2012 e como a gente trabalha, eu ainda trabalhava, né? Eu não tinha ainda prestado concurso público, né? Então, a gente precisava sobreviver, né? Ajudar a manter família, né? Então, eu não tive como fazer o doutorado, o pós-doc ainda. Eu estou pensando, assim, uns 2 ou 3 anos, fazer nessa linha das relações entre informação e emoção. Né? Legal. Já temos contato, mas ainda eu não fiz, realmente. Se a gente estivesse conversando lá no Mercadão de Campinas, você conhece seria aqui? Bom, né? Seria muito bom. Quem sabe um dia. Eu ia, assim, como amigo, informalmente, eu ia falar, cara, volta para a inteligência artificial e mergulha nela, porque tem uma zona nebulosa para um leigo como eu, sou engenheiro civil, curioso, entre assim a filosofia que você trabalhou no mestrado, né, com relação à inteligência artificial e a neurociência, sabe? Assim, eu não sei exatamente até a filosofia vai, onde a neurociência aí entra, mas isso aí vai ser conversa, quem sabe, para o boteco ou para uma outra gravação. Perfeito. Marcos, muito obrigado por separar esse tempo. Mais uma vez eu te agradeço. Para quem não conhece Marília, que eu estou no estado de São Paulo, é o quê? Sul do estado, Centro-Oeste. Centro-Oeste. Quase Paraná, né? Sim, nós estamos a 100 quilômetros do norte do Paraná, né? E a uns 100 e poucos do Mato Grosso do Sul. Faço questão de perguntar assim, para quem estiver nos assistindo aí fora do Brasil e eventualmente não conheceu o Brasil, saber da localização. Estado de São Paulo, quase Paraná, 100 quilômetros, lá está Marília. Uma belíssima cidade, viu, Deodato? Marília é uma belíssima cidade. Eu estou aqui desde 96 e, bom, eu acho que pretendo ficar por aqui, né? Aposentar aqui. Qual que é a população de Marília, Marcos? Eu acho que está 250, assim, hoje em dia, né? Não é uma cidade muito grande, também não é muito pequena, tem seus vícios e tem suas grandes virtudes, né? Uma cidade a cidade capital nacional do alimento, né? Tem muitas indústrias de alimento aqui, né? É uma cidade boa, eu gosto de morar aqui. Legal. Marcos, muito obrigado, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Eu que agradeço, Renato. Eu quero agradecer o convite novamente, parabenizar por essa iniciativa, né, por esse projeto que é muito importante, de divulgação do conhecimento, do pensamento, do que a comunidade, né, acadêmica, a científica faz no país. Eu acho que essa valorização é essencial. Projetos como o teu, eu não tive dúvida em aceitá-lo, né? Me sinto honrado pelo convite, né? É muito, muito gratificante a gente receber convites assim para mostrar o que a gente faz e para mostrar que no Brasil existe ciência, né, seja de base, seja de ponta, e que nós precisamos valorizar essa ciência. Nós estamos vendo agora a importância dessa valorização, né? Por exemplo, a gente tem uma vacina que seja nossa, tanto pelo fato de nós conseguirmos produzir, tanto
por motivos econômicos, que sendo mais barata a vacina também favorece e possibilita que toda a população tenha acesso a ela, né? Então, iniciativas como essa são muito importantes, não só é acadêmica, mas é uma iniciativa política também, né? Exatamente. Muito importante o seu trabalho. Exatamente. Agradeço e parabenizo. Eu agradeço. Assim, entre aspas, tenho até uma certa pretensão. Eu queria ver o pensamento científico, as bases, ser trabalhado desde o ensino fundamental, sabe? Ser trabalhado uma mentalidade científica, o estímulo, chegando no ensino médio, entrando na graduação, com muito mais força do que atualmente existe. Mas está aí, humildemente o meu canal chega aí para poder contribuir de alguma forma e continuar batendo nas portas aí da academia e dialogando com a sociedade. Marcos, muito obrigado, um abração. A gente se vê mais para frente, tá bom? Perfeito, Dato. Abraço a todos. Valeu. Até mais. Tchau.